Se vocês não souberem um comando, aí vocês podem chegar aqui, ó, no Google mesmo. Eu vou colocar em inglês porque é mais fácil você procurar as coisas em inglês. Aí se vocês não souberem, vocês vão lá no Translate, no Google, aí vocês chegam e colocam como plotar uma função no Julia. Autoplot a function em Julia. Beleza, vamos lá. Aqui. Vamos ver esse aqui. Esse primeiro. Ó, certinho aqui, ó. Ele dá um f de x, ele plota f de menos 3 a 3. Ó, outra função aqui, ó. No caso aqui ele está plotando duas funções no mesmo gráfico. Da plot f de menos π sobre 2 a π sobre 2, e depois ele plota o g. E o g vai ficar no domínio dessa de cá, ou próximo. A gente definiu aqui em cima. E assim vai, ó. A gente pode plotar duas funções no mesmo gráfico, chamando uma vez só plot. Ô, Paulo, E se assim, puder dar um zoom aí, que eu acho que tá pequena a leitura. eita. Se não conseguirem ver, é só vocês falarem, né? Agora tá bom. Pronto, aqui ó. Ele dá using plots e aí faz isso. Chama a função, diz uma função lá f de x e plota o f do intervalo ao outro. Um ponto mínimo ao ponto máximo. Aqui ele faz com f de x e g de x. E aqui ele está falando f de x e g de x, os dois de 0 a π sobre 2, e ele chamou a função plot só uma vez. Aí é isso aí. Quando vocês não conseguirem fazer, aqui explicando, plot function objective from to, ou seja, plota a função de até, então, aqui, plota seno de 0 a 2π. Por exemplo, aqui, ó, plotou. Sempre que vocês não souberem alguma coisa em qualquer linguagem, serve para qualquer linguagem. Vocês chegam lá no Google e joga isso. E sai. Muitas das vezes alguém já passou por esse problema que vocês estão passando. E vai ter uma solução na internet. É quase certeza. E, mais uma vez, pesquisar. Se não souber inglês, fazer uma forcinha aí. Porque é muito mais fácil na ciência como um todo a gente procurar saber as coisas em inglês, porque a gente tem uma biblioteca muito mais vasta para aprender. Pronto. Aí, por que eu fiz esse gráfico? Para saber onde é que tem, mais ou menos, onde é que tem uma raiz. Ó. A gente sabe que tem aqui, ó, entre 0 e 2. Entre, sei lá, meio e 2,5 tem uma raiz. Aí, beleza, já sei isso. Vamos lá, agora eu vou implementar o método. Como é que eu faço para implementar um método? Eu faço function, vou fazer uma função, aí eu vou fazer método biseção. Daí, o que esse método vai receber como argumento? Ou seja, o que a gente vai dar para a função para ela resolver. O que a gente precisa dar? A gente precisa dar a função, aqui, que é o nosso f. A gente vai dar o primeiro ponto do intervalo, que é o a, e a gente vai dar o b também. Então, a, b, e a gente vai dar o nosso erro máximo, que é o erro para dar a parada lá. E quando for menor que isso, a gente para, porque para a gente tá suficiente aquela resposta. Um erro máximo, a gente vai dar o número máximo de interações. Número interações máxima, beleza. Aí aqui a gente já consegue fazer. Então vamos lá definir a função. Dá para enxergar aí? Como é que tá? Deixa eu aumentar aqui, que aí fica melhor. Agora tá bom aqui. Pronto. Se tiver alguma coisa que tu consegue enxergar ou ver, é só falar, viu? Eu paro aqui. Aí primeiro, como é que a gente vai fazer? Pô, beleza. E se a função for, a gente não souber alguma coisa, onde é que tá a função, onde é que tem raiz ou não naquele intervalo. Então, para o método funcionar, tem que ter uma raiz naquele intervalo. Então a gente faz o quê? A gente pode fazer o seguinte, para a gente não se perder na implementação, a gente pode colocar comentários ao longo do código. Aí como é que a gente coloca comentário? Dá uma hashtag, aí coloca verificação, vamos dizer verificação. Espera aí, que meu teclado está em outra língua. Aí,
verificação da existência de raiz no intervalo dado. Aí como é que a gente faz essa verificação? Se, ó, vou tirar a função aqui, botar f. Se f no ponto A vezes o f no ponto B for maior ou igual a zero, ou seja, se for positivo, os dois estão no mesmo lado, ou estão em cima do eixo x ou estão embaixo do eixo x, ou seja, eles ou não têm raiz ou tem mais de uma raiz. Aí para a gente prevenir isso, a gente vai retornar o println, a gente vai avisar para o usuário. Vai ter intervalo, pode não conter raízes. E a gente dá break no programa. Dá um end, beleza. Agora a gente já sabe que tem raiz. Se passou daqui, tem raiz no intervalo. Uma raiz no intervalo. Agora a gente vai implementar o método. Aí vamos lá. Primeiro a gente tem o número de interações máximas que a gente quer seguir, não é? Então a gente começa com a interação 0. Igual a 0. E daí a gente começa o nosso loop. Que o loop começa while interação for menor que número de interações máximas. O que a gente vai fazer? A gente vai chegar e dizer que o C. Vamos dizer que o nosso chute vai ser C. C de chute. C igual a A mais B sobre 2, que é o que está aqui. Ó. A mais B sobre 2. Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai checar onde é que está esse C dentro do gráfico da função. Vamos dizer se o C está do lado do... Vamos dizer se o C está desse lado de cá ou está desse lado de cá. Do lado de A ou do lado do B. Como é que a gente faz isso? A gente vai chegar e dizer, ó, se o f de A vezes o f de B, ou o f de B não, o f de C for menor que zero, a gente vai ter que o B vai igual a C. E esse B daqui vai estar igual a C. Por quê? Porque se esse f de A vezes f de C for menor que zero, o C vai estar desse lado de cá. Agora vamos para o outro caso. Mas se é o if f de B vezes f de C for menor que zero, aí é o contrário. A vai ser igual a C. A gente dá um end aqui para acabar essa checagem da gente no tal C. No caso, seria maior que zero, não? Maior que zero. Não, porque eu estou pegando f de A, não f de B. Se fosse sim, aqui, sim, verdade, porque verdade, se contar do mesmo lado, é f de A vezes f de B. Aí vai dar maior ou igual a zero. Mas aqui eu estou pegando o contrário disso. Aí vamos lá agora. Agora a gente vai checar o erro, né? A gente deu um erro lá, vamos checar erro. Vocês podem sempre colocar aqui esses comentários que auxiliam tanto quem está corrigindo quanto vocês que estão fazendo. Vou checar um erro agora. Vamos lá. Vamos dizer esse erro daqui. Vamos usar esse erro de cá. O primeiro erro lá. Se f de C for menor ou igual ao erro que a gente colocou aqui, erro máximo, a gente pode retornar, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode printar a raiz da função é vírgula dá o C, pode abrir de novo, ó, vírgula, onde f de C vai ser igual, vírgula, f de C. O que ele faz aqui? Ele diz, a raiz da função é, aí ele para essa string daqui, coloca o C e volta de novo a printar, vírgula, onde f de C é igual
para string, transforma isso aqui em outra string e adiciona essa. Só que o erro aqui, ó, lembro que eu estou checando f de c, e não aqui, ó. Aqui está diferente, está absoluto de f de c. Então a gente vai chegar aqui, ó, abs f de c. Beleza. Vamos dizer que a gente quer retornar o c. Ele retorna o ponto, que é próximo da raiz. Então return e dá um break. A gente para essa checagem, a gente dá outro end para a função. Um end para o while, outro end para a função. Ô Paulo, depois do return, aí eu acho que nem precisa mais do break, né? O break, é. Deixa eu apagar dictar também. Eu ia dar uma checada nisso. Agora, ninguém se dá erro. Ó, agora lembra que eu fiz um erro aqui, ó. O que é que eu fiz? Eu chequei tudo, mas enquanto a interação for menor que a interação máxima, mas aqui, cadê? Eu não coloquei interação nenhuma aqui, ó. Não atualizei esse número de interação. Ou seja, aqui a interação está zero, enquanto a interação for menor que a interação máxima. Isso aqui vai ficar eternamente rodando, até chegar num menor que o erro. Mas a gente também quer que ele pare quando for menor que a interação. Aí o que a gente faz? A gente chega aqui, ó. Beleza, essa interação aqui vai somar 1. Esse mais igual a 1, isso aqui é o valor isso aqui significa isso aqui, ó. Interação igual a interação mais 1. A gente está pegando o 0 daqui, somando 1 e está adicionando nesse número de interação. Vocês podem fazer tanto desse jeito quanto desse que funciona igual. Aí vamos lá. Pronto. Aí vamos rodar, ver se vai. Algum erro? Opa, não deu, é. Aí que a gente vai fazer o quê? Vamos dizer que o raiz, agora a gente vai chamar a função. Aí que é o nome da função? Método bisseção. A gente vai passar o f de x, o f, que a gente já definiu aqui em cima. Vai passar o ponto lá, que a gente sabe que tem. Vamos passar um ponto para a gente testar se tá dando está checando aqui. A gente sabe que entre 5 e 7,5 não tem raiz, né? Então vamos lá. 5 e 7,5. Aí o que a gente vai fazer agora? Ele vai dizer o erro máximo e o número de interações máximas. Vamos dizer que o erro máximo vai ser 1 vezes 10 a menos 3. E o número de interações máximas vamos botar em 100. Beleza. Agora vamos chamar, ver se dá. Olha lá. O intervalo pode não conter raízes. Aqui, ó. O intervalo pode não conter raízes. Beleza. Então isso aqui está funcionando já. A gente já sabe isso. Agora vamos para onde a gente sabe que tem uma raiz. Vamos botar de meio a 5. 0,5 a 5. Lá. Ó. Som aqui. A raiz da função é o C, que é o que está aqui. Onde f de c, ó lá o valor de f de c. Tá vendo que f de c é menor que o erro? Aí ele parou. E se a gente quiser dizer quantas interações foram feitas, a gente vai chegar aqui também, ó, completar a nossa resposta. Println, vamos fazer em outro. Foram realizadas. Paulo, mas acho que aí o ideal é retornar também esse valor, sabe? Para a pessoa pegar lá de fora. A Tipo assim, raiz? não, aí o número de interações. Ah, sim. Pode retornar aqui. Interação. É o que falou que está sendo atualizado. Raiz, interação. A gente atualiza a função. E vai. Mas como é que a gente não está vendo aqui no menu de interação? A gente bota outra. Ou pode ser na mesma. Vou fazer outra. Pode fazer print alien, para a gente só enxergar.
ln interação. Ó, foram feitas 12 interações. Se a gente quiser incrementar a resposta da gente, a gente pode fazer lá aquilo que eu já mostrei. Ó. O número foram realizadas. Aí o número da interação. A gente coloca o resto. Interações. Tá? Ah, tá aqui. A gente consegue fazer, ó. Tá vendo? Uma coisa bem simples, bem pequena. Um programa pequenininho, mas consegue resolver o método da abstração. Agora, vamos lá para os outros erros, que tem uma coisinha aqui que é boa de mostrar para vocês. Imagina que a gente está gerando sempre novos Cs, né? Quando a gente está com a interação, a gente gera um C novo. Mas para fazer esse teste com esse XK aqui, esse XK é o quê? É o C passado que a gente utilizou. Aí o que a gente faz? A gente tem aqui esse C, mas não tem onde guardar ele. Aí vamos chamar outra variável, vamos dizer que C0. Para não dar erro no programa, vamos fazer um erro gigante, vamos dizer que é infinito. C0 é igual a infinito. Aí a gente vai mudar o erro agora. Deixa eu só colocar isso aqui, que depois eu envio para vocês usam. If absoluto de C menos C0 for menor ou igual ao erro máximo, a função vai parar. Mas aí, a gente não está atualizando o C0. O que a gente faz agora? C0 igual a C, quando ele passa daqui. Porque senão, se a gente não tivesse isso aqui, o C0 ia ficar sempre sendo infinito. Aí C0 vai ser infinito na primeira rodada. Na segunda rodada, o C0 já vai ser esse C daqui que a gente calculou. E esse C já vai mudar. Aí a gente consegue fazer isso. Vamos lá, tentar rodar de novo para ver como é que faz. Lá, foi. Achou outro ponto. Outro FC. Foram feitas 3 interações dessa vez. E aqui a gente consegue fazer para várias coisas. Vamos lá agora para outra métrica do erro. Dá um comentário aqui. If absoluto, olha lá, C menos C0 sobre C. Ó, aqui é C sobre C0 menos C. Só que o que eu fiz aqui? Eu esqueci de juntar esses dois números aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando C e subtraindo de C0 sobre C. Quando eu quero pegar C menos C0 e dividir por C. Aí o que eu faço? Eu coloco entre parênteses. Isso for menor ou igual ao erro máximo. Atualizar a função e rola de novo. Olha lá. Já voltou acho que para 12 interações de novo. Ó. 12 interações. Assim são feitas as métricas de erro. E é assim que a gente faz um programa. Claro que eu fiz mais rápido, porque dar aula e ter que explicar como é que é as coisas. Então, se qualquer uma, a gente pode escolher qualquer uma dessas métricas de erro aí, no caso. Isso, são exemplos de métricas de erro que a gente pode utilizar. A professora aqui até utilizou. Ó. Com 3 métricas de erro diferentes, foram achados 3 pontos diferentes. Não. Foram 3 pontos diferentes. Assim, teoricamente é o mesmo valor, né? Mas aproximou, vai estar lá nas casas decimais ali um pouco diferente. E vai exigir também número de interações diferentes. Isso. Lembra que para o primeiro, esse daqui, foram feitas 12 interações. Para esse de cá foram 13 já. Esse de cá voltou para 12. Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Como foi feito? O que... Pronto, se ninguém tiver dúvida aqui, já posso passar para outra pessoa. Mas da parte do método da abstração é isso aqui. Mostrando a vocês como é que a gente consegue fazer um programa. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida de, pô, o meu programa não está dando um resultado, está dando algum problema. Aí, se eu cortar esse aqui, esse print L, vai dar erro.
Eu espero, porque não tem, ó. Não, tem esse printl, olha. Esse print. Ah, mas quando eu puxar aqui ele vai... Oxi. Eita, meu Deus, fui mostrar um negócio errado e deu... Ah, porque eu não tô puxando daqui. 0.25, 0.5. É porque ele só vai dar erro se for para aquela parte do programa. É. Ó, printl não tá definido. Aí, pô, deu erro. Como é que eu faço agora? Aí você vai, chega lá pra gente e vê. Você pode ver aqui, ó. Printl não tá definido, ou seja, não tem. Eita, printl. Aí, pô, esqueci o N. Println. Atualiza a função. Roda, tá aqui. Beleza? Ah, tá aqui. O Matheus perguntou. O método da secante eu mudaria só a equação do método de rodaria. Vamos lá pro método da secante. Método da secante. Não, acho que Acho passou que já. passou. É, lá pra cima. Não tô achando não. Cadê quando chegar disso? Pode subir. Aí. Aqui. Pronto, o método da secante é isso mesmo. Você vai, o que muda de um pro outro é o xk mais 1. Xk mais 1 vai ser o mudo C aqui. É o que a gente chama, quando é unidimensional, a gente chama de método das cordas, né? É. Aí vai ter isso aqui, ó. É só mudar esse C. Roda, dá a mesma coisa. Então, eu vou tentar seguir um esquema parecido com o do Paulo. Aí, a questão que a gente tinha pensado em fazer aqui para ilustrar o método de Gauss-Seidel foi essa daqui, que está na apresentação da parte de sistemas lineares de métodos iterativos. Aí eu vou seguir aquele esquema do Rick. Vou dar um print aqui da tela. E já vou passar isso daqui no meu notebook. Então, aqui eu estou na sala Markdown. Vou dar um Ctrl V e um Ctrl Enter. Mas uma coisa legal que eu acho que é interessante mostrar para vocês também, do Jupyter Notebook, é que numa célula dessa, tipo Markdown, você pode escrever equações para ajudar a explicar o problema que você está resolvendo e deixar melhor ilustrado. Aí, para você escrever equações, você abre o cifrão, fecha o cifrão. Aí, tudo que você colocar aqui dentro, você pode escrever em a equação com a notação do LaTeX. Aí, por exemplo, eu quero escrever um polinômio. P de x é igual a underline 0 mais a underline 1 x mais a underline 2 x ao quadrado, polinômio de segundo grau. Aí quando eu dou o Ctrl Enter aqui, ele já sai formatado bonitinho. Então se eu quiser escrever uma equação, a função f de x igual ao seno de x mais e elevado a x. Aí também já sai bonitinho aqui, ó. Então,
Esse é mais um recurso que vocês podem explorar também na resolução das listas. Se pular duas linhas, né? Se pular uma linha, eu acho que ele Dá uma- mostra. é, eu vou deixar aqui, embora não tenha relação com o assunto, só para vocês poderem pescar depois. Então, voltando agora para o problema. Essa questão pede para fazer duas iterações do método de Gauss-Seidel para esse sistema daqui. Então, como é a ideia desse método? Diminuir um pouco. Aqui está explicando a fórmula de recorrência do método. Então, assim, pensando aqui na equação, cada linha dessa aqui de equação, você basicamente está isolando a variável que você quer achar naquela equação. Então, aqui, por exemplo, se eu estiver interessado no x1, aí eu vou passar todo mundo que não tem o x1 para o outro lado, então vai ficar 7,85 mais 0,1x2 mais 0,2x3, certo? Aí depois eu divido todo mundo por 3. Então vai ficar x1 igual a 7,85 mais 0,1x2 mais 0,2x3. Todos os termos desse lado da equação dividido por 3. Vou colocar isso aqui na forma da equação. E aí, essa fórmula de recorrência, como é que eu vou fazer aqui no método, né? A gente tem que ter os dados de entrada, então a gente vai ter que ter um chute inicial para essas variáveis de interesse, né? O x1, x2, x3. A gente também vai ter que ter uma tolerância, ou seja, um erro máximo, a partir do qual a gente vai parar a execução do método. Isso daí é válido para qualquer método iterativo, da mesma forma que o Paulo mostrou no método da bisseção. Então aqui ele está sugerindo que o chute inicial é o x0 igual a 0, 0, 0. Vou colocar com essa notação daqui. Isso vai para 0.
Pronto, então, esse x0 aqui é o nosso chute inicial, e a gente vai se basear para poder calcular os próximos chutes. Então, eu estou colocando aqui no expoente qual é a minha iteração. Então, eu parto da iteração 0, os próximos, que é o chute inicial, os próximos valores já estão na iteração 1. Então, meu x1, eu peguei aqui a minha primeira equação, minha primeira linha. Aí, eu isolei o x1 aqui e apliquei os valores de x2 e x3 da iteração 0. Ou seja, eu posso substituir aqui. Quando tiver x2 e x3 vai ser 0, que é o nosso chute inicial. Então, o nosso x1 na primeira iteração vale 2,6167 aproximadamente. Aí, nesse método de Gauss-Seidel, quando eu for para o próximo, o meu x1 já vai ter sido calculado. Eu já vou ter disponível o x1 da primeira iteração. Então, em vez de eu utilizar o x1 da iteração 0, que seria o 0, eu já posso utilizar o x1 da primeira iteração. Aí, deixa eu só ver se eu não substituir nada errado aqui. Então, aqui nessa segunda linha, eu estou interessado no x2. Então, eu vou isolar o x2 nessa equação, né? Passa o termo que tem o x1 e o termo que tem o x3 para o outro lado, junto com menos 19,3. E divide todo mundo pelo termo que multiplica o x2, que é o 7. Então, que é dividido por 7. Olha aí na equação 3 por 10. 3 por 10. Valeu, Henrique. Então, eu vou pegar esse resultado aqui. Onde tem o x1, eu vou substituir pelo valor do x1. Eu calculei aqui 2,6167. E onde tem o x3, eu vou utilizar o valor da iteração 0 mesmo, ou seja, o chute inicial, que é o 0. Então, aqui fica 0. Então, a gente fica com essa conta daqui. Vou calcular aqui, adicionar uma célula. Então, para dividir todo mundo que está no numerador, tem que adicionar esse parênteses, como o Paulo já tinha explicado. Menos 19,3 menos 0,1 vezes 2,6167 mais 0 dividido por 7. Então, a gente chega nesse valor daqui. E agora, para calcular o x3, eu vou isolar o x3 nessa terceira equação. Então, vai ficar 71,4 menos 0,3 x1 mais 0,2 x2. E agora, eu já calculei o x1 da iteração 1 e já calculei o x2 da iteração 1. Então, quando eu for substituir aqui, eu já posso utilizar esses valores. Eu não preciso substituir pela iteração 0, como eu faria no método de Gauss-Jacobi. Então, meu x1 da iteração 1 é esse 2,6167, aproximadamente. E o meu x2 da iteração 1 é esse valor daqui, menos 2,7945 aproximadamente. Eu estou trocando aqui na quarta casa para fazer essa conta.
Então, vamos fazer a conta aqui embaixo, de outra célula. Eu tenho 1,4 mais 0,3 vezes 2,6167 mais 0,2 vezes menos 2,7945 dividido por 10. Então, fazendo a primeira iteração, a gente pode usar esses comentários para ajudar a tornar a nossa explicação mais detalhada. Aí agora a gente tem que fazer a verificação da tolerância. No caso aqui, ela já disse que era para fazer 2 iterações, a gente já poderia subentender que em 2 iterações a gente não teria solução, né? Que a primeira iteração não seria suficiente. Mas para mostrar para vocês a verificação, eu vou colocar aqui também a verificação da tolerância. Então, para verificar essa tolerância, a gente pode utilizar uma métrica de erro, e essa métrica vai envolver uma norma. Aí aqui, esse slide está ilustrando que existem várias possibilidades de norma, né? A norma euclidiana, a norma P2, a norma P1, que é só o módulo, a norma infinita, né? Norma uniforme. Você vai pegar o máximo dos módulos. Aí a gente vai ter que escolher uma norma dessas e aplicar numa métrica de erro. Aí a gente pode utilizar essa métrica de erro daqui, tirar outro print. Aí a imagem já aparece aqui integrada com o resto do texto da gente. Vou abrir uma outra célula aqui para poder visualizar isso daqui enquanto eu digito. Então, uma célula do tipo Markdown. Então, letra grega, a gente pode colocar uma barra invertida. Essa letra aqui é um epsilon, na forma de variável, então é o var epsilon. Para escrever fração, barra frac, abre e fecha as chaves, 2 vezes. Então, aqui eu estou no numerador. X elevado a k mais 1 menos x elevado a k, dividido pela norma de x elevado a k mais 1. Então, quem é esse nosso x elevado a k mais 1, né? Como a gente está na primeira iteração, essa expressão daqui vai ficar da seguinte forma. X elevado a 1 menos x elevado a 0 dividido por x elevado a 1. Ou seja, eu estou fazendo a norma da diferença do resultado da minha iteração atual com a minha iteração anterior, dividido pelo resultado da minha iteração atual.
Então, assim, nessa notação vetorial aqui, né? O meu x1 vai ser esses três resultados daqui, ou seja, 2,6167 a 2 pontos, menos 2,7945, 7,1626. Isso aqui aparece embaixo também. E meu chute inicial foi o 000. Pronto. Então, aqui em cima, a gente primeiro vai ter que fazer a diferença entre os vetores, né? A diferença vetorial. Nesse caso aqui, como a gente está subtraindo do vetor da origem, do 000, vai dar o próprio vetor daqui. Então, isso daqui vai dar a norma de x1 sobre a norma de x1. Nesse caso, é igual a 1. Então, eu vou colocar um comentário aqui para dizer que isso daqui é na primeira iteração. Vou colocar todo mundo na mesma célula. Aí, a gente verificou o erro, aí vamos dizer que... Vou colocar aqui a seção de dados de entrada e chute inicial. Então, meus dados de entrada vão ser meu chute inicial, meu erro máximo da minha tolerância. Pronto. Então, faltou colocar. Então, vamos dizer que a nossa tolerância fosse 0,01. Aqui nesse cálculo do erro, deu 1. Então, eu também posso identificar que eu estou na primeira iteração aqui na tolerância. Então, meu erro aqui da primeira iteração deu maior do que a minha tolerância, né? Que é 0,01. Então, eu tenho que passar para a próxima iteração. Aí vamos aqui para a segunda iteração.
Então, a equação do sistema se mantém a mesma, né? A gente vai atualizar os valores das variáveis. Então, na segunda iteração, eu vou calcular x2, x22, x12, x22 e x32. Então, os valores da segunda iteração são atualizados com os valores da primeira iteração. Isso daqui para o x1. Então, para calcular o meu x1, eu tenho encontrado que o x1 da primeira iteração foi o 2.6167. Aliás, para calcular o x1, eu vou precisar do x2 e do x3. O meu x2 da primeira iteração foi o menos 2.7945. E o meu x3 foi o 7.1626. Aí vamos fazer essa conta aqui. Meu x1 da segunda iteração vai ser 7.85 mais 0.1 vezes menos 2.7945 mais 0.2 vezes 7.1626 dividido por 3. Então dá 3.001. Aí, para calcular o nosso x2 da segunda iteração, eu já tenho calculado o x1 da segunda iteração. Então, eu posso utilizar ele. O x3 eu não calculei ainda, então eu uso da primeira iteração. Então, vamos substituir aqui o valor do x1 que eu já encontrei atualizado. E do x3 vamos substituir o valor da primeira iteração. É 7.1626. Vai ser menos 19.3 menos 0.1 vezes 3.001 mais 0.3 vezes 7.1626 dividido por 7. Dá menos 2.4930. E agora vamos para o x3. No caso do cálculo do x3, eu já tenho o x1 da segunda iteração e também já tenho o x2 da segunda iteração. O meu x1 é o 3.001 e o meu x2 é o menos 2.430. 4930. Então, desse valor daqui, vamos arredondar, né? Então, fica 7.1802
Aí, para fazer essa verificação do erro na segunda iteração, então, o meu erro da segunda iteração vai depender da diferença, da norma da diferença do meu vetor entre a segunda e a primeira iteração, dividido pelo meu vetor na segunda iteração. Isso daqui. Então, quem é o meu vetor da segunda iteração? O meu vetor da primeira iteração já está aqui. Meu vetor da segunda iteração vai ser o valor do x1, do x2 e do x3 da segunda iteração, que é o 3.001, menos 2.4930 e o 7.1802. Pronto. Então, vamos calcular agora as normas. Então, aqui em cima, vou fazer essa subtração dos vetores. Chamar o vetor A. Vamos chamar o nome certo. x2 vai ser o meu vetor com os valores da segunda iteração. Outra coisa legal é que, para deixar mais organizado também o código, é aqui que quando você for criar os nomes de variáveis, você também pode utilizar uma anotação parecida com o que a gente utilizou aqui. Então, em vez de colocar aqui x underline 2, eu posso colocar x barra underline 2 e dar um tab. Aí aparece esse x2 aqui, ó, subscrito. Pronto, declarei aqui as minhas duas variáveis. Agora, a gente vai calcular a norma da diferença. Aí aqui tem a documentação desse pacote linear álgebra. E essa função da norma, no próprio Julia permite que você escolha o tipo de norma que você quer usar para calcular. Então aqui tem alguns exemplos, utilizando a norma P1, norma infinita. É só você colocar, chamar a função norma, dizer o vetor que você quer calcular a norma, e aqui dizer qual é a norma que você quer, né? Então, se for a norma P1, você coloca 1, se for a norma P2, você coloca 2. Então, vou chamar esse pacote using linear álgebra. Vou calcular a norma x2 menos x1. E eu vou querer a norma P2. Pronto, já calculou. Só que para a gente calcular
Esse erro daqui a gente vai ter que dividir também pela norma do vetor da iteração atual. Então, norma de x1 menos x2 dividido pela norma de x2. Estou usando a mesma norma para os dois. Deu 0,059. Substituir aqui. Cálculo da norma. E assim, como eu tinha definido a tolerância de 0,01, esse 0,05898 ainda vai ser maior. Então, assim, em teoria, eu deveria continuar iterando. Mas como aqui diz para parar, para fazer 2 iterações, então vou parar por aqui. E também para não ficar muito extensa essa parte. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu fiz aqui, em relação a essas expressões que eu utilizei, pode falar. Um comando que eu chamei aqui. Ô, Léo, só atualiza ali para a iteração 2 aí, nessa última parte. Acho que ficou faltando aí, no superscript. Eita, foi mesmo. Isso. Então, eu vou criar aqui um novo notebook. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Certo. Então, aqui, primeiramente, eu vou, nessa célula inicial, né, também colocar aqui um cabeçalho. Está aqui, monitoria. Aqui, ó, dá para a gente usar também listas, né, pode ser interessante. Por exemplo, colocar aqui o nome dos monitores. Sei lá, vou colocar aqui também assuntos abordados. Veja que quando eu utilizo esses 2 asteriscos, né, para essa linguagem do Markdown, ele coloca o texto em negrito, né? Pode ser importante aí também para vocês destacarem algum texto. Aqui eu vou, depois a gente compila aqui no material um notebook único, os 3 assuntos, né, mas aqui eu vou abordar, caso, sistema de equações não lineares. Tá? Então, ó, fica bem organizado, tá vendo? Uma outra coisa que dá para fazer aqui é, por exemplo, se vocês, que ainda dá para mostrar também, se vocês quiserem fazer, por exemplo, referência a alguma página web ou a próprios links dentro do documento, a gente pode utilizar uma anotação de HTML aqui dentro do Markdown, que é assim, por exemplo, nós vamos fazer isso usando a linguagem Julia. Então, vou colocar aqui, ó, usando a linguagem Julia. E em Julia, eu queria que, se o usuário que estiver vendo o notebook, né, clicar aqui no nome Julia, ele fosse para o site de Julia, para ter mais informações, enfim. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar um colchete aqui no nome Julia, seguido de um parênteses. E nesse parênteses, a gente colocar o site, por exemplo, que ao clicar nesse nome aqui, ele vai ser apontado, né? Por exemplo, aqui o julialang.org, né, que é o site lá do Julia. Então, quando a gente executar isso, não vai mostrar o site, né, vai mostrar como se fosse um link aqui, a palavra Julia. E ao clicar aqui, a gente vai lá para o site. Então, fica essa dica aí para vocês, para usar, assim, até como referências também, outras coisas, né? Que às vezes você está explicando um texto e remete a um outro material. Então, isso pode ser útil. Certo? Tem uns atalhos aqui também que eu gosto de usar. Se vocês vierem aqui nessa parte que tem um tecladinho, ele mostra, tipo, atalhos que podem ser usados para quando você está editando aqui, né, um notebook. Então, por exemplo, para adicionar novas células abaixo, seria o comando B. Né? Para mudar, por exemplo, para código seria o Y, para mudar para Markdown seria o M.
Então, tudo isso a gente pode fazer para não ter que ficar usando sempre o mouse, né? Usar mais o teclado, né? Que é onde você já está com a mão digitando. Então, se eu apertar B aqui, ó, eu vou adicionando células. Se eu apertar X, é equivalente a eu apertar na tesourinha aqui, eu estou removendo. Claro que se você quiser entrar em edição naquela célula, você aperta o Enter, certo? Então, você vai escrever ali. E se você quiser voltar para esse modo, digamos, de comando, que ele chama, seria apertar o ESC, certo? Fica uma dica aí também. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Entrei aqui no modo Markdown. Nós vamos apresentar primeiro a parte teórica, né? Para sistemas, equações não lineares, mas vamos abordar aqui, para ser mais sucinto, o método de Newton-Raphson. Certo? Então, a ideia é mostrar a parte teórica aqui, né? Fazer copia e cola lá dos slides da nota de aula. E em seguida também, a gente vai mostrar um exemplo. Então, aqui, exemplo. Note que quando a gente passa o mouse aqui, né, nessas células, também tem um link que pode ser copiado. Tipo assim, ó, eu copiei. Eita, não. Esse link aqui, ó, a gente pode copiar o link desse endereço. E aí, a gente pode usar esse mesmo esquema, né, de links que eu falei aqui, por exemplo, para colocar aqui os tópicos da apresentação. Então, aqui no caso, a gente teria, digamos, a teoria, que vai ficar nesse código aqui, que foi o código que eu copiei, certo? E a gente teria o exemplo, tá? Também nesse outro código aqui que eu vou copiar agora. Porque às vezes o documento fica muito extenso, e assim, a pessoa aqui no começo do documento quer ir para uma parte ou para outra, né? Então dá para fazer dessa forma. Aqui ele foi para outra página, mas tem como resolver isso. Depois a gente for compatibilizar, eu vejo direitinho e mostro para vocês. Semelhante como está lá naquele documento de álgebra linear. Então aqui, ó, eu vou pegar lá da parte teórica, né? Essa parte de Newton-Raphson, para colocar aqui no início da apresentação. Então, eu dei um print. Aqui eu vou adicionar uma célula Markdown. Colocando aqui, digamos, a teoria, né, que está por trás do que a gente vai mostrar. Seriam basicamente esses dois slides aqui. E depois a gente vai fazer o exemplozinho. Então, o método Newton-Raphson, né, o que é que ele faz? Ele se baseia lá numa expansão em série de Taylor, né, de uma função. Por exemplo, você quer determinar quem é o f, uma função não linear, né, avaliada em um determinado ponto x, digamos, x mais delta x, né? Você conhece, digamos, o valor daquela função em x, mas você não conhece em x mais delta x. Então, como é que a gente pode aproximar isso por série de Taylor? A gente diz que o f de x mais delta x é aproximadamente o f de x mais um termo que é x, aqui na verdade seria o delta x, né, porque o x corrente menos o x passado, certo? Que multiplica a derivada de x avaliada em x. A derivada de f avaliada em x, certo? E teriam outros termos aqui, né? Termos quadrados, termos de terceira ordem. Mas geralmente o que a gente se faz quando a gente aproxima por expansão em série de Taylor é truncar, né, no termo de primeira ordem. Então, isso aqui já é o que a gente utiliza, né? A gente considera que isso aqui é igual a zero, né? Embora a gente saiba que tem um errozinho envolvido aqui. É uma aproximação. Isso aqui seria, digamos, para uma variável, né? Para
caso unidimensional, semelhante lá o método de Newton utilizado a partir de zero de funções, né? Mas quando a gente tem um sistema de equações não lineares, né, na verdade esse x ele é um vetor, né? Esse x é um vetor e o f é um vetor também. Então, como é que a gente faz isso para duas equações com duas variáveis, né? Basicamente assim, exprimir essa equação aqui duas vezes, né? Cada uma para uma equação, né? Que no caso aqui vão ser duas equações, e as duas equações vão estar em função também das duas incógnitas, no caso aqui x1 e x2. Então a gente tem que fazer um somatório agora para cada uma dessas incógnitas, né? Aqui está mostrado só para uma, né? E aqui, consequentemente, seria a derivada de f em relação a x. Mas quando a gente tem mais de uma variável, a gente faz a derivada de f em relação a x1, a variável de f em relação a x2. Né? Aqui seria a derivada de f avaliada em x1, por isso a gente está chamando de derivada de f1. E na equação de baixo seria a derivada de f avaliada em x2. Por isso que a gente está chamando de derivada f2. Certo? E aí, assim, arrumando isso matricialmente, né, a gente chega nessa expressão aqui. Né? Essa expressão aqui, isso tudo vocês já viram, né? Conteúdo lá, teoria da aula, né? Que a professora Luciana deu. Ou foi a professora Daildo, não lembro. Mas isso aqui pode ser arrumado de forma matricial, dessa forma aqui, né? Fzão de x, mais essa matriz J, né? Com as derivadas da função, né? Vezes um vetor, que é esse vetor ΔX, certo? Igual a zero, que foi a expansão em série de Taylor com truncamento linear que a gente assumiu. E se vocês verem direitinho, isso aqui representa um sistema de equações lineares agora, né? Se a gente rearrumar isso aqui, por exemplo, passar isso aqui nesse termo J ΔX para o lado de cada equação, né, vai aparecer um sinal de menos, né, mas vai ficar caracterizado aqui um sistema linear do tipo AX igual a B, onde o A é menos J, né, o X é o DX que a gente está querendo achar, e o vetor de constantes, o B, é o vetor F avaliado lá no ponto X, certo? Então, é basicamente isso, né? A gente é um método iterativo, né? A gente vai dar um chute inicial e vai iterar até ter a convergência aí da solução, né? A não ser por um determinado erro, né? Uma tolerância admitida, certo? Então, vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui no material, acho que tem um exemplo aqui mais para baixo. Aqui ele detalha mais a matriz jacobiana, mas é basicamente isso que eu falei. Ó, vamos fazer esse exemplo aqui, então. Deixa eu copiar também esse material para lá. Ó, vamos fazer esse exemplo aqui. Para fazer esse exemplo aqui, primeiro a gente tem que definir aqui esse vetor f, né? Que são as equações não lineares, né? A gente quer que cada uma dessas equações aqui, esse f1 e esse f2, sejam igual a zero, certo? Então, vamos definir aqui um f de x. Então, assim, sistema de equações não lineares. Então, vai ser um f de x, certo? Que esse f de x agora vai ser um vetor, né? Então, ele vai ser um vetor, por exemplo, o primeiro termo é x1 ao quadrado, mais x1 vezes x2, menos 10. Né? E o segundo termo é x2 mais 3 vezes x1 vezes x2 ao quadrado, menos 57, certo? Então, aqui está definida essa função f, né? Que contém os sistemas, ou as equações não lineares. Para o método de Newton-Raphson, a gente vai precisar também definir quem é essa matriz jacobiana. Essa matriz jacobiana, a gente pode fazer na mão, né? Derivar, por exemplo, essa primeira equação em relação a x1,
vai ser o termo que vai entrar aqui, e derivar em relação a x2, vai ser o termo que vai entrar aqui embaixo, né? Então, pode ser feito isso, ou então a gente pode usar, não sei se vocês lembram lá que a gente usou isso lá na lista de cálculo, né? Mas, deixa eu botar aqui, matriz jacobiana, a gente pode usar aquele pacote forward diff, certo? E a gente pode calcular essa matriz jacobiana, que também vai depender do x, como o forward diff ponto Jacobian, certo? De f de x. Pensando aqui, mas definiu, né? Só para a gente testar aqui, ó, digamos, para esse chute inicial aqui que ele está dando, estimativa inicial seria um vetor x0, né? 1,5 e 3,5. Ó, se a gente avaliar aqui o jacobiano, né? Nesse x0, vamos ver quanto é que dá. Ó, dê igual ao calculado analiticamente aqui, né? Com as expressões que foram deduzidas. Então, assim, uma boa vantagem aí também, né, de Julia, que a gente não precisa calcular aqui explicitamente que é a matriz jacobiana, né? Esse pacote aqui, o forward diff, já faz isso para a gente, certo? Então, vou tirar aqui, né? A gente já sabe que está certinho. E vou implementar aqui o método. Vou implementar aqui embaixo, antes do exemplo, certo? Então, como seria aí esse método de Newton-Raphson, né? Vamos criar aqui uma função chamada de Newton-Raphson, né? O que é que ela vai receber? Vai receber esse vetor f com as equações não lineares, né? Que é uma função, né, de x, a função j também, né, que vai dar a matriz jacobiana, e, digamos, um chute inicial, x, né? E vamos pegar aqui também uma tolerância, né, para um método e um número máximo de iterações, certo? Essa tolerância, se quiser, a gente pode chamar aqui de var epsilon, né, como o Léo chamou lá, que aí quando a gente bate o olho, assim, meio que a gente já sabe o que é que aquilo significa, né? Julia tem essa facilidade também, né, de usar esses caracteres especiais, e aí pode dar essa conotação assim mais matemática. Você olha para o código e parece que está vendo a formulação. Então, vamos lá. Inicialmente, né, vamos inicializar aqui o número de iterações igual a 0, por exemplo. E depois disso, a gente já pode aqui, digamos, começar a estrutura de repetição, né? Então, como é que a gente vai fazer os loops, né? Que condições a gente vai precisar ficar fazendo as iterações aqui do método? Bom, enquanto, digamos, a norma, né? Deixa eu colocar aqui aquele pacote lá do linear álgebra, aquele que tem a norma definida, né? Enquanto a norma do f de x for maior que a minha tolerância, né, que é o var epsilon, e enquanto o meu número de iterações for menor que o número de iterações máximas que eu recebi, ele vai precisar fazer essas iterações. Tá? Então, essas iterações, elas consistem basicamente no seguinte: eu vou ter que calcular esse ΔX, né, aqui de cima, resolvendo um sistema de equações lineares a cada iteração, né? Então, eu vou ter que calcular o dx, e para calcular o dx, eu vou ter que fazer aqui, ter que resolver um sistema de equações lineares. Então, quem é a minha matriz? A minha matriz vai ser menos a matriz jacobiana. A matriz jacobiana eu posso avaliar como j de x, né? E tem essa sintaxe aqui do barra invertida, né? Que vocês viram lá em
na lista de álgebra linear, que ela resolve, né, sistemas de equações lineares, né? Ela pode ser até utilizada, eventualmente, por vocês para verificar os códigos de vocês, né, de Gauss-Seidel, por exemplo, Gauss-Jacobi, eliminação direta, né, porque ela vai te dar o resultado analítico. Analítico, assim, é numérico, né, mas um resultado de referência para vocês terem. Certo? Então, aqui está a minha matriz dos coeficientes do sistema de equações lineares, e o meu vetor de incógnita, o meu vetor de constantes, vai ser o f de x, né? Esse meu vetor B aqui, fazendo essa analogia. Então, com isso aqui eu calculo dx, e posteriormente aqui eu posso atualizar esse meu x, né? X igual a x mais delta x, para a próxima iteração. E além disso, o que eu tenho que fazer aqui é atualizar o meu número de iterações. Então, basicamente isso, assim, é bastante simples. Então, aqui só por completude, né, eu vou calcular um erro final aqui, digamos, processo. Vou dizer que vou repetir aqui essa expressão, é a norma do f de x. Eu vou retornar aqui o meu x, né, o meu x atualizado, né, com as iterações, o meu número de iterações e também esse meu erro. Então, defini aqui essa função, vê que ficou bem simplesinha, né, bem curta. Está definida aqui a função Newton-Raphson. Então, vamos testar agora nesse exemplo. Esse exemplo aqui, basicamente a gente vai pegar esses dados e vai aplicar aqui a função de Newton-Raphson, né? A função de Newton-Raphson tem esses parâmetros. Então, eu vou chamar aqui Newton-Raphson, passando o f que foi definido, o j e aqui o x0, certo? E vou passar aqui uma determinada tolerância, digamos 10 a menos 4, e o número máximo de iterações. Lá, vou colocar aqui 200. Tá? Isso aqui vai retornar para mim essas três coisas que eu pedi, né? O x atualizado, o número de iterações e o erro. Então, vou colocar dessa forma aqui. E vou rodar. Rodou. Então, agora, teoricamente, a gente já tem os valores, né, para essas três variáveis aqui. Vamos ver o que é que deu. Não. Vamos fazer um print ln. Dá ver quem é o x, o número de iterações e o erro. Então, x deu isso aqui, 1.9999, né? O x1 e o x2 deu 2.999. Então, aqui a gente usou essa tolerância, né? Então, leva a crer aqui que a solução do sistema, né, era aqui o 2.0 e 3.0, né? A solução analítica, digamos, né? A gente precisou, né, usando o método de Newton-Raphson aqui para resolver isso aqui, 3 iterações, e o erro que a gente conseguiu achar foi esse aqui, 2.21 vezes 10 elevado a menos 5, né, que é menor do que o erro que a gente estabeleceu, certo? Só mostrar outra coisa aqui que é interessante para vocês também, é o seguinte, ó, se a gente vem aqui e a gente pode colocar valores padrão aqui para algumas variáveis, por exemplo, para essa tolerância, a gente pode dizer que vai ser 10 elevado a menos 4, e para o número máximo de iteração, 200, certo? Então, se a gente fizer isso, quando a gente for executar, a gente não precisa passar esses dois parâmetros aqui, a gente pode chamar dessa forma, e vai dar o mesmo resultado, né? Foram os valores que a gente tinha usado, certo? Pode ficar de valores padrão, assim, né? Recomendação de quem desenvolveu aquele código, por exemplo. Se a gente quiser alterar esses valores, aí sim, a gente pode colocar aqui um outro valor de tolerância e um outro valor de número de iterações, por exemplo. Aí, dessa forma, vê que a gente já teve uma iteração a mais aqui e o nosso erro também já diminuiu bastante aqui, né? Porque ele fez mais uma iteração, certo? Digamos que a gente vai limitar agora o número de iterações em 2,
e manter aqui esse erro mais baixo. Então, a gente pode fazer dessa forma. Né? Mas é legal isso porque o usuário não precisaria, a priori, passar nada, né, desses argumentos e resolveria aqui da mesma forma. Certo? Eu vou colocar aqui em linhas mais para baixo para ficar aqui de exemplo para vocês. Exemplo, resolvendo com 10 a menos 6 e 1000 iterações. Resolvendo aqui para 2 iterações. Certo? Então é basicamente isso, pessoal. Assim, vê que o código é bem simples, né? Não tem muito o que fazer, assim, depois que você entende a sintaxe aqui, a parte de Julia, né, que equivale bastante a MATLAB aqui, né, para quem já domina. Ainda tem algumas facilitações nessa de chamar a função diretamente aqui, a questão do for de diff, né, para usar o jacobiano. Então, assim, é uma linguagem que realmente agrega aí para o nosso objetivo.